Cumprimento a amada igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar pelas crianças? Primeiro, Primeiro, glória. trazer as crianças aqui na frente. As crianças. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ser estender suas mãos para cá, por gentileza. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Deus, por cada criança que aqui está, Senhor Jesus. Crianças essas que vieram a esse mundo, Pai, pela tua vontade, Senhor Jesus. O Senhor tem um propósito de vida para cada uma delas. E que nem os planos do Senhor podem ser frustrados. E que nenhum sonho que o Senhor tem com essas crianças se frustre, Pai, porque o Senhor tem uma palavra sobre a vida de cada uma delas, Senhor Jesus. Assim nós abençoamos a vida dessas crianças, Senhor Jesus, para que elas venham crescer nos teus caminhos, aprender mais da tua palavra, Senhor Jesus, a cada dia. Que elas venham crescer cheias do teu Espírito Santo, que aqui possam estar profetas, homens e mulheres talhados pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo. Assim nós oramos pelas essas crianças e assim oramos pelos pais, que venham também para ensinar os seus filhos do caminho que se deve andar, incansavelmente, de dia e de noite. Assim também abençoamos a vida das professoras, Pai, que o Senhor venha capacitá-las a ensinar a tua palavra, Pai, para essas crianças, Pai. Que elas subam, Pai, e sejam realmente ministradas, Pai, através da tua palavra e do teu Espírito Santo. Usa a vida das professoras como um instrumento nas tuas mãos, para trazer uma palavra, um alimento sólido para essa vida dessas crianças. Não só apenas subir para brincar, mas para ouvir e aprender a tua palavra, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Já pode abrir sua Bíblia aí em Mateus 9:16. Aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus. Nos ajude, Espírito Santo, para aprender a tua palavra, Senhor. Glória a Deus. Que a tua palavra seja, Pai, lançada, Deus, que venha cair uma boa semente, Pai, que é o coração, Senhor. Que venha cair num solo fértil, Pai, a tua semente, Pai, que é o coração. Que essa palavra venha dar fruto, Senhor Jesus. A mesa vai ser posta, Senhor Jesus. Que seus filhos tenham sede e fome, Pai, de se alimentar dessa palavra, Senhor Jesus. Assim que tu venha usar minha vida como um instrumento aqui nesse lugar, Deus. Que o Senhor venha derramar tudo aquilo que o Senhor quer, Pai, sobre a tua igreja nesta noite, Senhor Jesus. Assim eu me coloco como um vaso em tuas mãos, Senhor Jesus. Usa a minha vida como tu queres. E que da minha boca, Pai, venha só palavras do teu trono, Pai. Não palavras de achismo, não palavras de homem, mas palavra, Pai. A palavra do Senhor que convence, que transforma e que liberta, Senhor Jesus. Assim eu oro e te agradeço, Pai. Amém. Irmãos, nós estamos próximo do fim do ano. Está faltando aí 3 dias aí para a gente estar findando o ano. E um novo ciclo vai se iniciar. Estava conversando com meu filho esses dias e eu falei assim: pai, no início agora de janeiro eu vou mudar algumas coisas na minha vida. Ele falou: não, por que você não muda agora algumas coisas? Eu creio que algumas coisas a gente pode determinar. A gente pode falar assim: vou começar um regime agora em janeiro, porque estou pesadinho, vou comer bastante no final do ano.
Mas tem coisas que nós precisamos mudar hoje. A vida espiritual tem que ser mudada hoje, ontem. A gente não pode querer colocar planos que eu vou mudar minha vida espiritual, eu vou mudar coisas em Deus, como um propósito de vida só em janeiro. Mas hoje, você pode fazer isso hoje. Claro que você pode traçar uma meta de um plano de leitura, sem problema nenhum. Mas existem coisas que o Senhor quer tratar e mudar hoje, na minha e na sua vida. Porque Deus, Ele tem um plano na vida de todos nós. Deus, Ele tem um propósito. E nós precisamos, muitas das vezes, largar velhas estruturas, velhos pensamentos, para que a gente venha adentrar num novo tempo e viver os propósitos do Senhor para a nossa vida. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, se vocês já não abriram, eu acho que eu não falei o versículo, falei. Mateus 9, 16 e 17. Todos acharam? Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor Jesus, que se encontra em Mateus 9, 16, 17, que vai nos dizer assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem. O vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Vamos ler mais uma vez. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Meus irmãos, para a gente entender essa palavra, nós precisamos voltar a alguns versículos e entender qual é o contexto a que Jesus está falando isso. Porque é aqui Jesus está falando. É Jesus que fala aqui. Nos versículos anteriores, Jesus ele é questionado pelos discípulos de João e os fariseus. Por que os discípulos de João e os fariseus não jejuam? Porque eles estavam observando os discípulos de Jesus que não jejuavam. Nós vamos ler essa palavra aqui agora. Lá no Mateus 9, 14, que diz assim: vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Meus irmãos, essa passagem ela está falando da nova. Jesus estava querendo comunicar para eles da nova aliança, que era o próprio Jesus. Mas eles não entendiam, porque eles estavam presos numa estrutura antiga. Eles não conseguiam enxergar que Jesus era novo. E o que eles estavam presos era na lei. Eles estavam presos numa estrutura antiga, a qual Jesus veio não para abolir a lei, não para derrubar a velha aliança, mas sim para trazer uma nova aliança.
E eles não conseguiram observar isso, porque Jesus já estava ali. Jesus estava falando para eles: olha, não se coloca pano novo, não se remenda pano novo em pano velho, porque o pano velho, ela não suporta, ela vai romper, ela vai arrebentar. Ele estava dizendo que a nova aliança, que a antiga aliança não cabia dentro da nova aliança, ao qual eles estavam inseridos naquele tempo, que eles estavam sendo inseridos. Então eles não conseguiram enxergar isso, e eles estavam presos numa estrutura antiga. Haveria um tempo, sim, que os discípulos jejuariam, porque o noivo seriam retirados, porque na mesma essência, da mesma forma que eles jejuavam no passado, os discípulos jejuariam agora. Mas a estrutura antiga não deixava ele ver, não deixava ele enxergar que Jesus já era o Messias prometido, que Jesus já era aquele que estava ali, era aquele que foi profetizado no Antigo Testamento. Mas eles estavam esperando o Messias ainda. Eles estavam esperando o novo chegar, e o novo estava diante deles. Aleluia. Sabe quantas pessoas estão presas em estruturas antigas? Quantas pessoas aqui lembram de Lázaro ressurreto? Quando Jesus mandou ressuscitar Lázaro, Lázaro estava enfaixado. Sabe o que representa aquelas faixas? Eu quero aplicar isso aqui. Ele estava enfaixado ainda na religião, porque quando o morto é ressuscitado, se faz necessário desatar. Muitas pessoas ressuscitaram em Cristo, mas muitas pessoas ainda estão presas em estruturas velhas, antigas, estão enfaixadas na religião e não conseguem enxergar que o novo já chegou, que Cristo morreu por mim e por você, que o Espírito Santo de Deus já foi derramado. Aleluia. Nós já fomos revestidos de poder. Glória. E muitas pessoas estão presas a dogmas, a religião. Muitos estão assim: não, eu aprendi assim, e tem que ser assim, é do meu jeito, eu não mudo. Mas não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Aleluia. Nós precisamos ser desenfaixados de muitas coisas que nos prendem, de romper em Deus, de enxergar que o Senhor já veio e Ele está aqui. Aleluia. Não se trata de religião, se trata de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Mas se nós não abrirmos nossos olhos espirituais, não enxergarmos o que Jesus já fez, nós vamos continuar presos. Não vamos conseguir romper para o novo que Deus tem naquele de cada um. Tem muitas pessoas que estão presas em coisas do passado que não conseguem romper para o novo de Deus, que não conseguem acessar o novo. E ela fala: meu Deus, por que eu não consigo romper a vida? Por que eu não consigo romper com isso? É porque muitas das vezes nós estamos presos, enfaixados na religião, em coisas do passado, em feridas, em raízes de amargura, em pessoas, e nós não conseguimos avançar, conseguimos enxergar que o que Cristo já fez, já nos libertou, já te libertou para viver um novo. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Santo é. Em Gálatas, na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo foi pregar para os Gálatas. E ele ensinou o Evangelho da Graça. Mas só que veio uma turma desfazer, tirar todo o ensinamento de Paulo, que Jesus já veio, que agora nós estamos, que eles estavam no tempo da graça. Começaram a ensinar o Evangelho da circuncisão. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles não conseguiram entender que Jesus já tinha vindo, que o novo já estava diante dele. Glória a Deus. E se eles não rompessem com essa velha estrutura, eles não conseguiriam enxergar o novo, algo que Jesus estava fazendo e que Jesus ia fazer. Não que Jesus veio abolir a lei, Jesus nunca veio fazer isso. Jesus ele veio cumprir. Mas agora Jesus veio mostrar um modo diferente.
Agora que era olho por olho, dente por dente, não. Agora é o amor de Cristo. Aleluia. Agora é graça, é favor imerecido. Aleluia. Não que a justiça de Deus acabou, não. Deus também é justiça. Aleluia. Mas Deus, Jesus, Ele é a nova aliança. Aleluia. E como nós lemos aqui também do odre, o que era o odre? O odre era feito de pele de animal, aonde se colocava o vinho e ali existia um processo. O vinho fermentava e aquele odre expandia, mas ele não se rompia, porque era um odre novo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Abençoa a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Abençoa. Então o odre, ele suportava a pressão da fermentação e ele não se rompia. Mas eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, o Senhor falou que não se coloca vinho novo em odre velho. Nós simbolizamos o odre, a qual Deus quer derramar um vinho novo. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, buscando, por que nós, no mundo espiritual, nós simbolizamos o odre? E por que trocar o odre? Será que nós somos descartáveis? E eu fui procurar, o que se faz com o odre quando ele já está velho? Sabe o que se faz com o odre? Você mergulha ele deixa ele submerso 3 semanas na água. Aleluia. Depois de 3 semanas submerso na água, sabe o que você tem que fazer? Pegar uma escova e pegar o azeite e esfregar o odre. O odre volta na sua função original. Você pode derramar mais vinho nele que ele não vai romper. Então Jesus está dizendo, sabe o que para mim, para você? Ei, você tem valor. Você precisa ser lavado pela palavra. Você precisa ser renovado pelo Espírito Santo. Porque a água, ela simboliza a palavra de Deus que vem nos purificar, que vem nos limpar. Aleluia. E o azeite é o Espírito Santo que vem nos transformar. Aleluia. Então, o que nós precisamos é renovar a nossa mente. Nós precisamos mergulhar nas Escrituras e precisamos dar abertura ao Espírito Santo de Deus para que Ele entre em nossa vida e faça novo. Sabe por quê? O Senhor, Ele não derrama mais nas nossas vidas, porque Ele sabe que se Ele derramar mais sobre a tua vida e sobre a minha, a gente rompe, a gente não suporta. Ele fala, não, tem um tempo certo. Ele precisa se renovar, ele precisa passar para um outro nível para que eu venha derramar mais sobre a vida dele. Porque muitas das vezes nós pedimos coisas ao Senhor que, se Ele fizer, Ele derramar sobre a nossa vida, vai ser para a nossa ruína. Mas Deus não quer isso. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos mergulhar na palavra do Senhor. Nós precisamos deixar o Espírito Santo continuar fazendo a sua obra na nossa vida, para que Ele venha derramar o novo. E aí eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, o que às vezes impede da nossa vida, às vezes, de romper? O que impede da gente receber mais do Senhor? O que te impede de receber mais do Senhor? Às vezes é o pecado que está na sua vida, às vezes é a falta de perdão,
às vezes é olhos altivos. Tudo isso nós precisamos tirar da nossa vida, para que Deus derrame mais do seu vinho sobre nossas vidas. Porque Deus ele vai nos transicionar para um novo tempo. Só que muitas pessoas em um lugar, às vezes você passa numa rua e você vê o campo, você vê um campo aqui, um campo ali, mas choveu e depois você passa por um certo tempo, você vê que um campo frutificou, mas o outro não frutificou, não cresceu nada. Aí você fala assim, poxa, foi a chuva. Como é que pode? Em um lugar muitos florescem, em outros não. É porque está faltando renovar a mente. Está precisando largar a velha estrutura. Está precisando tirar tudo aquilo que te trouxe até aqui. Às vezes tem até muitas coisas boas que Deus já fez na nossa vida, muitas coisas que nós aprendemos, mas foi só por um tempo. Deus te trouxe até aqui. Mas ele fala, filho, agora para você adentrar outro lugar, para você avançar, agora você precisa viver o novo. O que está na sua vida, meu filho? Tira isso da sua vida. Você sabe o que está na sua vida que te impede de romper. Então não é o ambiente a qual você está que te impede de romper. É a sua mente que não consegue ser renovada. Sabe por quê? Porque muitos estão presos numa estrutura antiga. Muitas pessoas estão nos seus achismos e no seu eu e não conseguem ser transformadas pela palavra de Deus. Deus ele tem um vinho novo para derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas você precisa se renovar. Você precisa renovar o outro. Você precisa se renovar. Você precisa ser transformado. Você precisa ler a palavra do Senhor. Você precisa jejuar. Você precisa ser transformado da liberdade para o Espírito Santo de Deus fazer a obra dele na sua vida. Glória a Deus. Nós precisamos seguir a nuvem de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Como Moisés seguia a Deus. Senhor, sem a tua presença eu não vou. Nos guia, Senhor. Moisés só se movia quando o Senhor se movia. Quando movia, a nuvem se movia, ele se movia. Se a nuvem parou, eu parei. Porque ele estava preocupado com a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos fazer a vontade do Pai. Que nessa noite, eu e você, Glória a Deus. venhamos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. Glória a Deus. Nós precisamos largar velhos pensamentos, irmãos. Precisamos largar velhos pensamentos que nos travam, que nos impedem de romper. Muitas pessoas estão presas, sabe do que? No eu. Eu faço, é do meu jeito, é o que eu quero. E deixam de romper e crescer no ministério. Deixam de viver um novo tempo, a qual Deus tem para cada um de nós. O ano está findando, que você busque mais, que você se consagre mais, que você busque mais a direção de Deus para a sua vida, para que a gente possa viver o novo do Senhor. Talvez algumas pessoas ano que vem não vão estar aqui, talvez outras pessoas podem ir para outra igreja, mas não pare, continue buscando o Senhor. Mas Deus tem uma palavra para essa igreja e ela vai se cumprir. E aqueles que estiverem inseridos aqui, eu tenho certeza que vão crescer. Mas deixa Deus fazer do jeito dele, não faça do seu jeito. Derrube as velhas estruturas. Amém? Vamos ficar de pé? Estou fechando. Glória a Deus. Agora pode subir. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abasurianda, Santo Jesus. Santo, Glória a Deus, Pai. Aleluia. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Pergunta para Deus agora: Senhor, o que eu preciso mudar? Fala suas fraquezas para
ao Senhor? Assim como eu falei, Deus não descarta ninguém. Deus não descarta ninguém. Aleluia. Mas nós precisamos deixar o Espírito Santo transformar a nossa vida. Aleluia. A gente precisa abrir mão de muitas coisas que estão nos impedindo de crescer mais do Senhor. Olha ao Senhor. Fala para o Senhor nessa noite. Oh, Deus. Senhor, som do meu coração, Senhor. Se há algum caminho mau, se há algo que está me impedindo de passar para o próximo nível, se há algo que está me impedindo de crescer no Senhor, retira da minha vida, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Eu estava de manhã em casa, na mesa, tomando café. Eu estava meditando nessa palavra. Deus falou no meu coração que muitas famílias não rompem, não crescem, não vivem os planos do Senhor, porque a raiz de amargura, a tristeza, a soberba. Irmãos, sabe qual é a pior coisa no casamento? É a soberba. É achar que nós somos melhores do que o outro e não precisamos mudar. Que é o outro que está sempre errado. E muitas famílias não se transformam, não vê transformação, não vê o agir do Senhor, porque nós estamos presos nas nossas vontades, no nosso eu. Porque Deus não quer só mudar a sua vida pessoal, só você. Deus não quer mudar só você. Deus quer mudar a sua casa. Glória a Deus. Deus quer mudar o ambiente ao qual você vive. Aleluia. Mas nós precisamos Aleluia. ser um odre novo, Glória, para glória. que Deus derrame do seu amor, Aleluia. para que se cumpra todos os planos, propósitos do Senhor na sua vida e na minha vida. Aleluia, Jesus. Existe um novo preparado para todos nós. Senhor Deus, Deus maravilhoso. entra na área, Senhor Jesus, Aleluia. a qual precisa ser tratada, Senhor Jesus, dentro do meu coração, Senhor. Glória a Deus. Entra nos lugares mais escondidos dentro do meu ser, Deus, para que seja tratado, para que seja mudado, para que o Senhor continue derramando do seu vinho novo